Salve, galera! Começando mais um vídeo do canal Camisa 4 de Sérgio Ried. E hoje vamos comentar o jogo do Brasil contra a Tunísia. Acho que a gente baixou um pouquinho a expectativa, né? Aquele entusiasmo todo que a gente desenvolveu ao assistir o jogo contra o Senegal, eu acho que diminuiu um pouquinho hoje. Não que o time tenha jogado muito mal, mas sentiu muito mais dificuldades para criar chances de gol claras contra o time da Tunísia, que marca demais, né? E tem um contra-ataque também muito rápido. No primeiro tempo, o Brasil sofreu mais, né? Demorou a começar a criar chances, tomou 1-0 numa vacilada do Wesley, e também um erro de marcação do lado esquerdo da defesa do Brasil. Acho que o Caio Henrique estava mal posicionado, o Casemiro chegou tarde, e eles acabaram fazendo 1-0. Depois o Brasil empatou com um gol de pênalti. Teve alguma dúvida, né? Especialmente porque no começo da revisão parecia que estava sendo revisado um agarra-agarra dentro da área em cima do Matheus Cunha, mas depois ficou um pouco mais claro que a bola tocou na mão de um zagueiro da Tunísia e o Estevão bateu muito bem o pênalti, empatando o jogo em 1-1. No segundo tempo, o Brasil teve um domínio maior em termos de posse de bola. A Tunísia ofereceu muito pouco perigo contra o Brasil, mas marcou demais e as chances do Brasil ralharam ainda mais na segunda etapa. Tivemos um outro pênalti a favor do Brasil numa bobeada de um dos marcadores da Tunísia, que perdeu uma bola que estava dominada por ele dentro da área, na frente do Vitor Roque, que tinha entrado no segundo tempo, e acabou cometendo o pênalti. Aí aconteceu uma coisa que eu não consigo entender. Eu estranhei particularmente quando o Estevão, que foi designado para bater o pênalti no primeiro tempo, ele que é o jogador mais jovem e, portanto, menos experiente do Brasil, mas ganhou essa moral do técnico, bateu e bateu muito bem, né? Bateu forte no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro da Tunísia. No segundo tempo, o Estevão continuou sendo o jogador mais perigoso do Brasil, aí sai o pênalti, tudo levava a crer que era ele que ia bater de novo. Mas parece-me que veio uma ordem do banco para o Paquetá bateu o pênalti. E ele bateu para fora. Vamos lá. Pode ser até que o Paquetá tenha sido o maior destaque nos treinos de cobrança de pênalti. Mas todos nós sabemos que pênalti envolve muita confiança na hora do jogo. E eu acho que não tinha nenhum jogador do Brasil mais confiante do que o Estevão nesse jogo contra a Tunísia. E como ele já tinha feito um gol de pênalti, não entendi porque que não foi ele que bateu. E o Paquetá, então, desperdiçou a chance do Brasil ganhar o jogo por 2-1. Ainda no último lance do jogo, o Estevão entrou driblando dentro da área, chutou de pé direito, que não é o pé dominante dele, mas a bola ainda foi se chocar na trave da Tunísia. Então, eu diria que o resumo do jogo que deu mais um banho de realidade para o Brasil. O Brasil não está com essa bola toda, não está sobrando. Alguns jogadores renderam bem menos hoje, né, porque tiveram melhor marcados. Casos do Vinícius e do Rodrigo, né, que não criaram muitas situações de gol. Matheus Cunha também eu acho que jogou de maneira apagada. Bruno Guimarães e Casemiro não comprometeram na marcação, mas também criaram muito menos que em jogos anteriores. A defesa eu acho que se mostrou sólida, né? A dupla de zaga no começo com Marquinhos e Éder Militão, depois com Fabrício Bruno, acho que nenhum deles comprometeu. Pena que o Éder Militão se machucou, a gente ainda, na hora que eu estou fazendo o vídeo, não tem clareza de qual foi a lesão, né? Se foi uma lesão muscular, se ele sentiu alguma coisa nos joelhos operados, né? Porque aí seria mais preocupante. E na lateral direita, aliás, nas duas laterais, na minha opinião, tanto o Wesley como o Caio Henrique desperdiçaram uma chance importante de, quem sabe, carimbar a vaga para a Copa. Acho que o Wesley foi muito mal em todos os sentidos, na minha opinião. Ele marcou mal, não deu nenhuma segurança na marcação, apoiou também de maneira insegura, não criou nada, e errou alguns passes perigosos. E ainda, por cima, ele fez uma falta que levou o cartão amarelo, e no lance do gol da Tunísia, ele deu de novo uma entrada muito forte no jogador da Tunísia, que eu acho que se não tivesse saído o gol,
o juiz acabaria mostrando o cartão para ele, o segundo cartão, e ele teria sido expulso no primeiro tempo ainda. Então, na minha avaliação, não desgosto do Wesley, acho que ele teve um ano fantástico no ano passado pelo Flamengo, mas acredito eu que ele desperdiçou a chance dele, né? O Wanderson, olha que ironia, ele está tendo o seu nome fortalecido sem jogar, porque ele tem sido convocado e cortado por contusão. Então, como ele não vem para os jogos, ele acaba não se queimando, né? Então, eu acho que o Wesley se queimou, acho que o Vitinho, quando foi chamado, também não correspondeu. Tem o jogador do Vasco, né? Que o lateral direito que jogou bem quando entrou, mas agora, nessa convocação, não teve chance ainda. E o Danilo entrou hoje, e embora não tenha apoiado muito, deu mais segurança na marcação, pelo menos, né? Não ofereceu perigo. Então, eu temo que a gente vai ter que conviver mais uma Copa do Mundo com o Danilo convocado para a lateral direita. Não era o que eu gostaria que acontecesse, né? Tem o próprio Militão que joga por ali também, mas como o Brasil pode levar 26 jogadores, eu acho que é quase certo que o Ancelotti, se não houver contusão, ele vai levar tanto o Éder Militão como o Danilo, porque ambos podem jogar de zagueiros e podem jogar de lateral direito. Aí, de repente, o Ancelotti levaria só o Wanderson como lateral direito de ofício mesmo. Tem o Fabinho também, né, que agora está na seleção e que também iniciou a carreira como lateral direito e que numa emergência pode jogar por lá, né? De resto, os atacantes, o Estevão acho que foi muito bem, o Vitor Roque não brilhou, mas sofreu um pênalti, então acho que ele ganha um pouquinho de pontos com o Ancelotti, mas não dá para dizer que ele carimbou vaga para a Copa ainda, absolutamente não. Vem jogando muito bem no Palmeiras, temos que esperar, ver se ele continuar brilhando até março do ano que vem, ele será chamado de novo e, de repente, em março pode tentar carimbar a sua vaga para a Copa, né? O Richarlison não entrou, eu acho que isso é um bom sinal, por mais que o Ancelotti goste dele, acho que ele não está jogando o suficiente para merecer uma vaga na Copa do Mundo. João Pedro não entrou hoje de novo, né? Vamos ver como é que o Ancelotti vê a situação dele para a seleção. Na minha opinião e para o meu gosto, acho que é um jogador que deveria fazer parte do elenco da Copa do Mundo. E assim o Brasil vai caminhando. Acho que não definiu nada ainda nesse sentido. O que dá para dizer, na minha opinião, eu já falei isso em outros vídeos, acho que Alisson e Ederson, se não machucarem, estão certos para a Copa. Falta definir o terceiro goleiro. Na lateral direita, eu acho que Wanderson, Éder Militão serão os nomes com os quais o Ancelotti conta. Para a zaga, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão e Danilo, né, que também podem ser laterais, acho que estão certíssimos. Fabrício Bruno corre por fora, né, para essa equação aí de 26 jogadores. Na lateral esquerda, sinceramente, eu acho que hoje o Ancelotti levaria o Alexandro, que não entrou no jogo de hoje, e o Douglas Santos, que quando entrou bem, e acho que são os dois nomes que ele levaria para a Copa do Mundo se a convocação fosse hoje. No meio de campo, Casemiro e Bruno Guimarães estão certos, como titulares, inclusive. Acredito que o Andrei Santos e o Fabinho, além do Paquetá, são os 3 jogadores que estão com a vaga praticamente certa para a Copa. Não sei se ele vai levar mais jogadores do meio de campo, que aí voltariam a ter chances o Andréas Pereira, talvez o Joeliton. Estevão, não tenho a menor dúvida que está na Copa do Mundo. Aliás, o ataque titular, né, dos últimos jogos do Brasil, que está na Copa, que é Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e Vinícius. Acredito que o Luiz Henrique tem grande chance de ir para a Copa, porque ele é uma grande alternativa pelo lado direito da seleção brasileira, do seu ataque. João Pedro talvez também esteja com a sua vaga mais ou menos certa. E para a reserva do Vinícius, ele tem o Rafinha, que eu creio que é certo que vai para a Copa, e Gabriel Martinelli também com uma chance grande de ir. Aí outros jogadores como Savinho, como Antony, que não tem mais sido chamado, esses atacantes não estão sendo mais chamados. E para o centro de ataque, além do Richarlison, que eu acho que tem diminuído suas chances, do Tigrinho Vitor Roque, que foi chamado hoje, tem o Pedro, que corre por fora,
Tem o Caio Jorge do Cruzeiro, que não foi mais chamado, foi chamado uma vez só. Acho que no jogo ele não aproveitou muito bem a chance, mas se continuar sendo artilheiro do Brasileiro e tal, pode ser que ele volte a ter alguma chance. Então é esse o cenário. Né? Neymar, já falei na outra, depois do último jogo do Brasil contra o Senegal, e o próprio Ancelotti deu uma pista, né, na entrevista depois do jogo com o Senegal, dizendo que o Neymar tem 6 meses para mostrar que vai ter preparo físico para ir para a Copa do Mundo. Porque em termos de nível técnico, o Ancelotti disse que gosta dele, ele seria uma opção diferente para o time do Brasil. Eu acho que a dúvida é sobre o estado físico dele e sobre se o Neymar aceitaria de boa ficar no banco de reservas, né? Porque acredito que ele, nesse momento, não seria titular do Ancelotti. Ele poderia ficar no banco para um jogo que ficar encaroçado, difícil, de repente ele ter um jogador que tem um passe mais diferenciado, mais imprevisível, realmente de craque, e aí o Brasil tendo o domínio do jogo, né, contra um time retrancado, por exemplo, um jogo difícil, eu acho que o Neymar pode entrar, não vai ter obrigação defensiva nenhuma e pode ser o cara criativo que pode, né, num drible curto ou numa enfiada de bola, conseguir criar a chance de um gol salvador para o Brasil. Então, acho que seria importante para o Ancelotti ter um jogador com essa diferenciação no banco de reservas, mas restam essas duas questões que eu já falei antes. Se ele vai ter preparo físico, né, para estar na seleção brasileira e se ele vai se conformar com a condição de um membro do grupo, né? O que a gente sabe é que possivelmente todo o elenco do Brasil gosta muito dele, tem um carinho muito grande pelo Neymar e gostaria de ter ele dentro do grupo, né? Mas aí nós vamos ter que acompanhar e esperar até março para saber como é que vão estar as coisas. Por enquanto, o meu comentário é esse. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a seleção brasileira e vamos torcer para que lá em março, possivelmente contra a França e contra a Croácia, 2 times europeus fortes, o Brasil possa demonstrar que está num nível competitivo, né? Para mim, acho que o Brasil, em hipótese alguma, vai chegar como favorito na Copa, mas também já falei no vídeo sobre o último jogo, que dos 5 títulos do Brasil, em 4 deles, o Brasil não chegou como favorito e acabou ganhando a Copa do Mundo. Vamos torcer por esse milagre. Um abraço a vocês todos e até o nosso próximo vídeo.